Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, do Sistema Fares Brito de Ensino, e em parceria com a Editora Moderna, vamos a mais uma videoaula. Aula 9, o nascimento de um ser humano. Bom, então vocês observam aqui um feto em posição já de nascimento de parto natural. Então, nessa situação, já há o encaixe aqui da cabeça, essa posição de cabeça para baixo é a posição de encaixe. Lembremos então que dois hormônios vão atuar inicialmente aqui. Nós temos a relaxina, que vai relaxar a sínfise púbica, que é essa região aqui, ela vai ser relaxada, ela vai amolecer, como os ligamentos também dessa área. E em seguida teremos a ação da ocitocina, que vai provocar as contrações do útero. E esse útero, ao se contrair, vai expulsar esse feto. Os estágios de trabalho de parto. Então nós temos aqui o primeiro estágio de trabalho de parto, que é a dilatação do colo. O colo vai dilatar. Observe então. O segundo estágio de trabalho de parto, que é a passagem do feto pelo canal do parto, que é o colo do útero e a vagina. Olha só. O segundo estágio de trabalho de parto, que é a passagem. O terceiro estágio de trabalho de parto, pessoal, que é a expulsão da placenta. Observe o papel aqui do médico, fazendo contração nessa região abdominal inferior, e ao fazer essa contração, ao provocar essa contração com a mão, ele acaba favorecendo a expulsão da placenta com o cordão umbilical. Bom, o que vem a ser gestações múltiplas? Gestações múltiplas compreende o desenvolvimento de mais de um embrião, de mais de um feto, numa mesma gestação. Esses gêmeos podem ser monozigóticos, ou gêmeos univiterinos, ou gêmeos idênticos, ou podem ser gêmeos dizigóticos, ou biuterinos, ou gêmeos fraternos. Na formação de gêmeos monozigóticos, nós vamos ter um espermatozoide fecundando um ovócito, formando um zigoto. E esse zigoto vai formar um embrião, que vai se dividir em 2, ou em 4, ou em 8. Isso é incomum, não é? Em relação à espécie humana. Então podemos ter aí normalmente 2 gêmeos, né? Geralmente, aliás, 2 gêmeos, em relação à normalidade do processo de geminalidade por gêmeos monozigóticos. Já os gêmeos dizigóticos, nós vamos ter o quê? 2 espermatozoides, 2 ovócitos, formando 2 zigotos, que vão formar 2 embriões. No caso aí, os gêmeos dizigóticos são gêmeos diferentes. Podem até ter o mesmo sexo, mas são gêmeos diferentes, como se fossem 2 irmãos de gestações separadas, gestações isoladas. Aí eles têm um padrão genético diferenciado, diferentemente dos gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos, inclusive, logicamente, do mesmo sexo. Gêmeos dizigóticos, olha só, 2 espermatozoides, 2 ovócitos, formando 2 zigotos, formando então 2 mórulas e que vão formar o quê? 2 blastocistos. E aí, esses gêmeos dizigóticos vão apresentar um processo de inidação, e essa inidação ela pode ser o quê? Ela pode ser separada ou pode ser uma inidação próxima, unida. Nesse caso aqui, você tem 2 placentas o quê? 2 placentas isoladas, separadas. Nesse caso aqui, você tem 2 placentas fundidas. Não há uma só placenta aqui. O que nós temos são placentas fundidas. Por quê? Você sabe, não é isso? No processo, olha só, de formação dos gêmeos, nós temos o que aqui? Nós temos, veja só, a união, né? A aproximação desses 2 embriões, tá? Eles ficam bem próximos aqui, mas eles podem acabar tendo suas placentas fundidas, pessoal, como você viu na outra imagem. Detalhe então que cada um deles tem sua própria placenta, porque cada um deles tem seu próprio trofoblasto. Você sabe que na formação de gêmeos dizigóticos, o que acontece? Cada um deles tem seu próprio blastocisto. E cada blastocisto desse, no caso, pessoal, tem o seu próprio embrioblasto e tem o seu próprio trofoblasto. Esse trofoblasto, que é essa camada aqui ao redor, é que vai formar a parte embrionária da placenta. Tudo bem? Bom, gêmeos monozigóticos. Os gêmeos monozigóticos são formados, então, por um espermatozoide, por um ovócito, e esse espermatozoide e esse ovócito, olha só, esse espermatozoide e esse ovócito vão, então, formar o zigoto, que vai formar o quê? Que vai formar uma mórula, e essa mórula vai se partir em 2. Nesse caso aqui, cada mórula vai formar o seu próprio blastocisto, e cada blastocisto tem o quê? Tem o seu próprio, olha só, embrioblasto e o seu próprio trofoblasto. Então, nós temos 2 gêmeos idênticos, originados, pessoal, da divisão da mórula. Observe, então, que as placentas podem ser separadas ou podem ser placentas unidas. Nesse caso aqui, eu tenho também 2 placentas diferentes. 2 placentas diferentes. Bom, gêmeos monozigóticos. Outra maneira de eles se formarem. Enquanto nessa imagem o que aconteceu
foi a divisão da mórula, ou seja, até o quarto dia, aqui eu tenho a divisão do blastocisto. Observe então que nesse caso, o que é que eu tenho? Eu tenho o zigoto então formou a mórula, que formou o blastocisto, e quem se dividiu aqui no caso foi o embrioblasto. Observe que se acontecer a formação desses gêmeos na etapa de blastocisto, o que é que vai acontecer? Teremos duas massas celulares internas, dois embrioblastos, mas eles estão cobertos pelo mesmo trofoblasto, logo vão compartilhar a mesma placenta. Diferentemente da situação anterior, que eu tenho duas placentas isoladas, ou então duas placentas fundidas, aqui eu tenho uma única placenta. Observe então que esses dois gêmeos vão ficar cobertos por uma só massa derivada do trofoblasto. Então esse trofoblasto vai formar a parte embrionária da placenta, o endométrio vai formar a parte materna da placenta, e nós vamos ter aqui placentas o quê? Placenta única. Isso aqui é uma única placenta, que pode ter o quê? Vasos separados ou pode ter vasos unidos. Bom, e aí existe uma terceira possibilidade para os gêmeos monozigóticos, que é a formação de gêmeos dentro de uma mesma bolsa amniótica. Observe então nessa imagem o que é que nós temos. Um espermatozoide e um ovócito forma um zigoto, que forma uma mórula, e essa mórula forma o blastocisto. E esse blastocisto amadurece e chega à etapa de disco bilaminar. Se chegar na etapa de disco bilaminar, o que é que nós vamos ter? Se chegar na etapa de disco bilaminar, observe que haverá um amadurecimento desse embrião. Não houve a divisão na etapa de massa celular interna. Não houve a divisão na etapa de mórula. Aconteceu depois, aconteceu por volta da segunda semana. Então, no primeiro exemplo foi na etapa de mórula, no segundo exemplo foi na etapa de blastocisto jovem, foi o embrioblasto que se dividiu em dois, e agora eu tenho o disco bilaminar já na segunda semana. Então esse disco bilaminar, caso ele separe por completo, cada estruturazinha dessa aqui que você está vendo, cada massazinha dessa do disco bilaminar, particularmente o epiblasto, vai formar um gêmeo. Então você vai ter os dois compartilhando uma mesma bolsa amniótica. Então essa imagem são de dois indivíduos dentro da mesma bolsa amniótica, por quê? Porque a divisão aconteceu tardiamente. Então eles não só compartilham a mesma placenta, mas também compartilham a mesma bolsa amniótica. E aí é nesse momento que nós temos o risco de formação de gêmeos siameses, ou gêmeos conjugados. Caso esse disco bilaminar, que se forma por volta da segunda semana após a fecundação, não se divida por inteiro, nós podemos ter a formação de gêmeos conjugados ou gêmeos siameses. E também pode haver a formação de gêmeos parasitas, ou seja, o segundo gêmeo não vai se formar por inteiro. Vai formar apenas partes dele, uma cabeça não funcional, um braço saindo do abdômen. Então aqui é o gêmeo parasita, quando poderia ser formado um gêmeo siamês, mas o segundo gêmeo não se formou. Formou apenas partes dele que se mantêm vivas à custa do indivíduo que se mantém vivo, no caso o outro gêmeo. Então aqui eu tenho um gêmeo que se mantém vivo e eu tenho as partes do outro gêmeo que iria se formar, sendo mantidas vivas por esse gêmeo, no caso o hospedeiro. Então esse aqui é o hospedeiro e esse aqui é o parasita. Então o gêmeo parasita por quê? Porque ele não se forma por inteiro. São apenas partes dele que se mantêm vivas à custa do gêmeo principal, que vai viver geralmente, que é o gêmeo hospedeiro. Até o nosso próximo encontro. Até breve.